Paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero agradecer os senhores e senhoras, senhoritas e senhoritas. Convido a todos a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 13 primeiro. Segundo livro de Samuel, capítulo 13 primeiro. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amor. Aqui eu quero titular um tema essa mensagem: os três erros de Aminon. Os três erros de Aminon. Tamar era meia-irmã de Aminon. Tamar era irmã de Absalão, mas Aminon Tamar era meia-irmã de Absalão, porque Davi teve várias mulheres, né? Teve várias mulheres. Mas o que acontece aqui? Os três erros de Aminon. Primeiro erro que Aminon ele comete nesse texto. Quando os senhores e senhoras observam o capítulo 13 primeiro, vai dizer: Aminon, filho de Davi. Aminon era filho de Davi. Ele passou a amar Tamar. Ele não podia, mesmo sendo meia-irmã, dentro da lei não era permitido ele ter contato físico com a sua meia-irmã. Mas o que acontece com Aminon? Ele abriu a mente, o seu psique, ele deixou o veneno do inimigo entrar na sua mente. Quando a pessoa não vigia, que recebe a seta do inimigo na mente, aí essa seta, esse veneno vai tomando espaço na mente. Se não for repreendido rápido, se não pedir socorro do céu, esse veneno vai dominar o psique. Foi o que aconteceu com Aminon. A seta veio na mente de Aminon e ele começou a amar a sua própria meia-irmã, começou a desejá-la porque ela era formosa. Esse foi o primeiro erro que Aminon começa a cometer. Ele deu espaço, Aminon lhe deu espaço a um sentimento desnatural. Ele hospedou no coração o que sabia ser errado. Ele acariciou que a sua consciência sabia ser condenado. Ele alimentou um pensamento maligno ao qual ele sabia que estava errado. Quantas pessoas alimentam pensamentos negativos no seu psicológico? Quando vi um pensamento ruim na sua mente, ou um pensamento de desejo por uma pessoa ao qual não é permitido a senhora ou o senhor possuí-la, aquela pessoa, repreenda esse pensamento, pede para Jesus queimar, vai para a oração e para o jejum. Não fique acariciando maus pensamentos, que nem nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas que recebem essa seta de maus pensamentos e vai alimentando, até executar aquele pensamento. Não deixe o seu pensamento ter asas para que ele seja executado. Elimine ele antes que ele cresça e venha a ser efetuado o desejo do seu psicológico. O que Aminon tinha que fazer? Aminon tinha que eliminar isso. Ele tinha que apagar da sua memória, do seu pensamento, o desejo pela sua irmã. Não. O que ele fez? Ele apagou? Não. Ele desistiu de pensar naquele ato de possuir a sua irmã. Ele não desistiu. O que ele fez? Ele deu sequência ao pensamento maligno. Ele deu asa ao pensamento maligno. Porque hoje muitas coisas acontecem, que as pessoas dão asa ao pensamento maligno até ele ser executado. Não deixe esse pensamento crescer, esse pensamento mal crescer na sua mente. Corte o mal pela raiz, em nome de Jesus. Aí o que Aminon fez? Em vez dele procurar ajuda para vencer esse pensamento, esse desejo contra a sua própria irmã, ele procura um amigo ao qual esse amigo foi de afundá-lo. Vamos ver o texto? Capítulo 13,
versículo 3, capítulo 13, versículo 13 diz: E tinha, porém, Aminon um amigo. Capítulo 13, verso 3. Aminon tinha um amigo, isso que é o problema. A gente tem que tomar cuidado com certos amigos. Aminon tinha um amigo, cujo nome era Jonadab. O amigo de Aminon se chamava Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. O que é que eu quero dizer com isso? Cuidado com certos conselhos. Tem pessoas que estão passando um problema psicológico, com a seta na mente, o inimigo tem lançado na sua mente, dizendo: faça isso, tire a sua vida, execute esse pecado, realize aquele desejo carnal que você quer realizar. Aí Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, que era muito sagaz. O amigo de Aminon era mais desconvertido do que ele. Se você tem um problema, está passando uma luta ou está querendo fazer algo errado, procura um amigo que é pior do que você, ele vai só te afundar. Procura uma pessoa que tenha a capacidade de te ajudar a desmontar esse pensamento maligno. Aminon procura Jonadab, um amigo sagaz. O que o amigo disse para Aminon? Em vez do amigo dizer: Aminon, desista disso, que isso é errado, você desejar sua própria irmã, não. O amigo disse: vai em frente, vou te dar a estratégia para que você execute o pecado. Porque hoje muitas coisas acontecem, porque a gente às vezes não vigia os nossos filhos, porque muitas coisas acontecem dentro de casa e os pais não sabem. Os pais não conversam com o filho, não batem um papo com o filho para saber como o filho está, como é que está andando o comportamento do filho. Aí o filho vai buscar ajuda com um amigo que está mais atribulado do que ele, e esse que está atribulado, que também já está com a mente no mal, vai incentivar aquele outro a fazer o mal. Foi o que aconteceu. Em vez de Jonadab mandar Aminon desistir, o que é que Jonadab disse? Vá em frente. Segundo erro de Aminon. Primeiro erro de Aminon foi desejar sua irmã. Já está errado. Deixou pensamento contaminar o psique. Está errado. Segundo erro dele, Aminon abriu-se com pessoa errada. Um mau conselheiro é uma das maiores tragédias que pode acontecer ao ser humano. Segundo erro de Aminon, procurou conselho com a pessoa errada. Um dos erros que hoje as pessoas cometem, um jovem comete, um adolescente comete, ou até um senhor, uma senhora comete, é procurar conselho com pessoa errada. Primeiro erro de Aminon: amou a sua irmã, desejo carnal, Deus não está nisso. Segundo erro de Aminon, procurou conselho com a pessoa errada, com Jonadab. Cuidado com esses que não têm compromisso com a palavra e você está buscando conselho com pessoas erradas. Procure o seu pastor da sua igreja, peça um conselho para ele, que ele é um homem de Deus. Procure seu pai, procure sua mãe, jovem, peça um conselho para ele, porque muitos jovens às vezes vai pegar conselho com outros jovens que não têm experiência e esse outro jovem vai te dar um conselho errado e aí você vai terminar se afundando. Não esqueça, procure o seu pai, sua mãe ou seu pastor e peça um conselho se você está passando um momento difícil com uma seta que sobreveio na sua mente e você não está conseguindo se livrar dessa seta. Os pensamentos estão dizendo: vá, tire sua vida, se mate, mate os outros, tire a vida dos outros. Não alimente esse pensamento. Procura o pastor, pede para ele orar por você para repreender esse pensamento. Procura o seu pai, sua mãe, pede para que eles orem por você para que ele repreenda esse pensamento. Não procure pessoas erradas para buscar conselho. Procure pessoas certas, pessoas de Deus, pessoas que têm capacidade de te ajudar. Terceiro erro de Aminon. Primeiro erro, amou a própria irmã. Segundo, procurou conselho com a pessoa errada. E o terceiro erro de Aminon foi fazer exatamente o que Jonadab fez. O que é que aconteceu? O terceiro erro de Aminon foi que Jonadab deu um conselho para ele. O texto aqui é bem claro, no capítulo 13 e o versículo 5 diz assim: e Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço que
minha irmã Tamar, venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. Primeiro ponto, ele amou a própria irmã, tá errado, pensamento maligno, alimentou. Segundo ponto, procurou conselho com a pessoa errada, que incentivou ele cometeu o erro. É isso que é um dos problemas que a gente vive hoje. Quando a pessoa procura conselho com a pessoa errada, principalmente o jovem, e aquele outro está com a mente pior do que a dele, vai incentivar a executar o erro. Terceiro erro, ele ensinou a estratégia de como errar. Olha, Minon, você deita na cama, se faz de doente. Quando seu pai vier te visitar pensando que você está doente, fala para ele que é para mandar Tamar fazer uma comida para você, e você só quer ela no quarto e não quer seu pai. Aí você agarra ela e comete o contato físico. Quer dizer, 3 erros que a Minon cometeu: amou a pessoa errada, desejou a própria irmã. Segundo, buscou conselho com a pessoa errada. Terceiro, recebeu conselho para executar o erro. Jovens, senhoras e senhores, você que está recebendo conselho de pessoas para executar ou fazer um erro, não faça, não escute conselho errado. Procure alguém que tem um conselho bom para te ajudar. Que Deus te abençoe e olha, não pratique o que a sua mente está mandando você fazer. Repreenda, procure ajuda, procure um pastor, procure a sua família, peça ajuda, se liberte desse pensamento maligno, porque Jesus te ama e a vitória é sua.